A nossa aula de hoje é sobre os princípios básicos de contagem, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Bom, o nosso objetivo aqui é desenvolver as ideias e as técnicas básicas de contagem. Nós vamos reduzir um problema grande a problemas pequenos, mais fáceis de serem resolvidos, usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Bom, os problemas de contagem, eles aparecem naturalmente no nosso dia a dia. E, em geral, quando a gente tem um conjunto, nós não estamos interessados em enumerar os elementos desse conjunto. Às vezes a gente só quer contar, saber quantos elementos esse conjunto tem. Então, no desenvolvimento das técnicas de contagem que a gente vai ver mais adiante, que são permutação, combinação e muitas outras, a gente vai estar basicamente usando o tempo inteiro o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então, nós vamos começar agora vendo alguns problemas de contagem. Tá? Então, temos aqui o exemplo 1. Tá? Nós temos 4 livros distintos de matemática que nós vamos chamar de livro M1, M2, M3, M4. E temos 3 livros distintos de português que nós estamos chamando de P1, P2 e P3. E nós queremos saber de quantas maneiras nós podemos selecionar, primeiro, um livro só, que é ou de matemática ou de português. E depois, o segundo item, nós vamos querer selecionar 2 livros, sendo que um é de matemática e o outro é de português. Então, vamos ver o item A. Nós queremos selecionar ou escolher, que é um sinônimo de selecionar, no caso, um livro que pode ser ou de matemática ou de português. Então, a gente vê que o livro de matemática, ele pode ser escolhido de 4 maneiras. Eu posso escolher o livro M1, ou posso escolher o livro M2, ou o livro M3, ou o livro M4. Bom, já o livro de português, ele pode ser escolhido de 3 maneiras. Ou o livro P1, ou o P2, ou o P3. Ou seja, ao todo eu tenho 4 maneiras de escolher o de matemática, mais 3 maneiras de escolher o de português, que dão 7 maneiras de escolher um livro. Bom, continuando o exemplo, nós vamos agora ver esse item B, onde a gente quer selecionar 2 livros, sendo um de matemática e outro de português. Então, formalizando um pouco mais, eu agora tenho 2 conjuntos. O conjunto A, que tem os livros de matemática, M1, M2, M3, M4, o conjunto B, que são dos livros de português, P1, P2 e P3. Então, nós estamos querendo selecionar um de matemática e um de português. Podemos fazer assim, pegamos um de matemática, o M1, e aí temos as possibilidades. Podemos selecionar ou P1, ou P2, ou P3. Depois podemos, se escolhemos o M2, podemos ter com o M2 com P1, M2 com P2, o M2 com P3. E assim por diante. Ou seja, nós vamos estar formando os seguintes pares. M1, P1, M1, P2, M1, P3 e assim vai. Então, nós vemos que o número de maneiras que a gente tem, para cada M1 tem 3 maneiras. Ou seja, M1, 3 maneiras, M2, 3 maneiras, M3, 3 maneiras, M4, 3 maneiras. Tendo assim, 3 mais 3 mais 3 mais 3, que é 4, que eram os 4 livros de matemática que eu tinha, vezes 3, que são os 3 livros de português que eu tinha, o que dá 12. Bom, resumindo, repetindo a pergunta de quantas maneiras podemos escolher um livro qualquer, sendo ele ou de matemática ou de português, a resposta é que temos 4 maneiras de escolher um livro de matemática e 3 maneiras de escolher um livro de português, ou seja, nós temos
4 mais 3, que são 7 maneiras de escolher um livro qualquer, dentre os livros de matemática e de português. E, repetindo a pergunta para o B, de quantas maneiras podemos escolher 2 livros, sendo um de matemática e outro de português? A resposta é que para cada livro de matemática nós temos 3 maneiras de escolher um livro de português. E como temos 4 maneiras de escolher os livros de matemática, teremos 3 vezes 4, que são 12 maneiras de escolher um livro de matemática e outro de português. Vamos ver um segundo exemplo. Maria vai a uma papelaria para comprar lapiseira e borracha. Nessa papelaria há 7 tipos diferentes de lapiseiras e 5 tipos diferentes de borrachas. Então, vamos considerar primeiro a seguinte pergunta. Se o dinheiro de Maria só dá para comprar um item, com um item eu estou querendo dizer ou uma lapiseira ou uma borracha, de quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? Então, a gente vê que eu tenho 7 lapiseiras, estou construindo o conjunto das lapiseiras, o conjunto L, que tem as lapiseiras L1, L2, etc., L7. Estou construindo o conjunto B, de borrachas, que é o conjunto que tem B1, B2, B3, B4, B5 como elementos. Então, quando eu vou escolher, eu posso escolher ou a lapiseira L1, ou a lapiseira L2, etc., ou L7. Eu tenho 7 maneiras. Quando eu vou escolher a borracha, eu posso escolher ou a borracha B1, ou a borracha B2, ou, etc., a borracha B5, o que me dá 5 maneiras. Ou seja, o número de escolher um desses itens é a soma do que eu tenho dos dois, dá 7 maneiras mais 5 maneiras, que dá 7 mais 5, que é 12. Bom, continuando com o mesmo exemplo, mas agora considerando outra questão. Suponha que Maria, ela agora tem dinheiro para comprar 2 itens, mas ela quer agora comprar uma lapiseira e uma borracha. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode fazer essa compra? Então, a gente vê, para L1, ela pode escolher B1, B2, B3, B4... Tem todas essas possibilidades para escolher a borracha. Para L2, a mesma coisa, etc. Chegando no L7, também tem essas 5 possibilidades. Então, a gente tem os pares L1, B1, L1, B2, L1, B5, etc. Ou seja, estamos considerando todos os pares possíveis, como a gente tinha feito no outro. Então, o número de maneiras de escolher 2 itens, sendo um item uma lapiseira e outro uma borracha, da mesma forma vai ser 5 mais 5 mais 5 mais 5, etc. De quanto? 7 vezes isso, ou seja, é 5 vezes 7 que contabiliza 35. Resumindo, tá? De quantas maneiras diferentes Maria pode comprar um item, ou uma lapiseira ou uma borracha? Então, a resposta é que ela tem 7 possibilidades de escolha da lapiseira e 4 possibilidades de escolha da borracha. Logo, Maria tem 7 mais 5 possibilidades diferentes de comprar ou uma lapiseira ou uma borracha. E a segunda pergunta, de quantas maneiras diferentes Maria pode comprar 2 itens, uma lapiseira e uma borracha? Então, a resposta é que a gente vê que para cada escolha de lapiseira, ela tem 5 escolhas diferentes de borracha. Como ela tem 7 escolhas de lapiseiras diferentes, ela terá 7 vezes 5 maneiras diferentes de comprar uma lapiseira e uma borracha. Vamos agora introduzir o princípio aditivo. Vamos fazer primeiramente considerando apenas 2 conjuntos. Então, eu tenho 2 conjuntos A e B. Então, se A e B são 2 conjuntos disjuntos, ou seja, A interseção B é igual ao vazio, então o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B.
Tá, essa era a notação que a gente estava usando para número de elementos de um conjunto, N de A, N de B, né, respectivamente para o conjunto A e para o conjunto B. Uma outra notação usual que a gente vai usar também daqui para frente é usar para número de elementos de A o módulo de A, ou seja, vamos representar A entre dois traços. É uma outra notação bastante usual. Bom, com essa notação, nós enunciamos o nosso princípio usando módulo de A união B igual ao módulo de A mais módulo de B. Uma outra interpretação da formulação do princípio aditivo é falando em eventos em vez de conjuntos. Então, vou considerar agora que A e B são eventos mutuamente exclusivos. Então, se um evento A ele pode ocorrer de N maneiras e um evento B pode ocorrer de N maneiras, então existem N mais N maneiras em que algum desses dois eventos pode ocorrer, ou o evento A ou o evento B. Então, voltando ao exemplo 1, vamos agora usar diretamente o princípio aditivo. Então, eu tinha 4 livros distintos de matemática e 3 livros distintos de português. Então, a nossa pergunta A era de quantas maneiras podemos escolher um livro qualquer. Bom, identificando os conjuntos que a gente já tinha feito, né? O conjunto A, que é o conjunto dos livros de matemática, o conjunto B, que é o conjunto dos livros de português. E a gente vê que a interseção entre os dois é vazio, né? E que o número de elementos de A é 4, o número de elementos de B é 3. Então, pelo princípio aditivo, o que eu estou querendo, né, é A união B, o número de elementos de A união B. Eu não estou interessada em listar esses elementos, eu quero contar esses elementos. Então, pelo princípio aditivo, o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, que é 4 mais 3, que dá 7 maneiras de escolher um livro qualquer, ou de matemática ou de português. Voltando ao exemplo 2, onde eu tenho na papelaria 7 tipos diferentes de lapiseira e 5 tipos diferentes de borracha, e a pergunta inicial era de quantas maneiras Maria pode comprar um item, ou uma lapiseira, ou uma borracha. Agora, usando diretamente o princípio aditivo, tá? Identifico os conjuntos. O conjunto das lapiseiras, o conjunto L, que tem as lapiseiras, tem as 7 lapiseiras, L1, L2, L7. O conjunto B, das borrachas, B1, B2, etc., B5. Eu de novo vejo que L, interseção B, esses dois conjuntos, a interseção é vazia, eles não têm elemento em comum, que o L tem 7 elementos, o B tem 5 elementos. Então, usando o princípio aditivo diretamente, como eu não estou interessado em listar os elementos, eu só quero contar, eu tenho que o número de elementos de L união B é igual ao número de elementos de L mais o número de elementos de B, que é 7 mais 5, que me dá 12 maneiras de escolher um item, ou uma lapiseira ou uma borracha. Então, vamos agora introduzir o princípio multiplicativo. Então, eu tenho A é um conjunto com N elementos e B é um conjunto que tem N elementos. Então, o conjunto A vezes B, que é o conjunto dos pares ordenados A a D, onde A pertence ao conjunto A, B pertence ao conjunto B, ele tem N vezes N elementos, que é exatamente o número de elementos de A vezes B é módulo de A, que é o número de elementos de A, vezes módulo de B, que é o número de elementos de B. Bom, uma outra interpretação da formulação do princípio multiplicativo
agora falando em eventos, se um evento A pode ocorrer de N maneiras e um evento B pode ocorrer de N maneiras, então o par de eventos, primeiro um e depois o outro, podem ocorrer de N vezes N maneiras. Então, vou voltar ao exemplo 1 e agora interpretando diretamente com o princípio multiplicativo. Então, eu tinha 4 livros distintos de matemática e 3 livros distintos de português. A pergunta era, do item B, de quantas maneiras podemos escolher 2 livros, sendo um de matemática e outro de português. Ou seja, eu ia escolher um par agora, um de matemática e um de português. Então, com a nossa formalização, o conjunto A dos livros de matemática, o conjunto B dos livros de português, onde o A tem 4 elementos, o B tem 3 elementos. Então, agora, usando o princípio multiplicativo, eu não estou interessada, como eu falei, em listar esses elementos. Nós vimos isso anteriormente no exemplo para termos uma ideia de como seria, mas a gente quer contar diretamente. Tá? Então, a gente sabe que o que a gente quer é o número de elementos do conjunto A vezes B, isso pelo princípio multiplicativo. Então, isso dá o número de elementos de A vezes o número de elementos de B, que é 4 vezes 3, que é 12 maneiras de escolher 2 livros, sendo um de matemática e um de português. Bom, o exemplo 2B, que também é uma aplicação do princípio multiplicativo, vocês façam aí. Vamos ver um outro exemplo. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair nesse prédio? Então vamos construir os conjuntos. Eu vou construir o conjunto das portas. O conjunto é P1, P2, P3, etc., P8. Eu vou chamar A o conjunto das portas em que eu entro e B que eu saio, que no caso eu posso entrar e sair pelas mesmas portas. É o mesmo conjunto de portas. Esse conjunto A ou B tem 8 elementos. Só para a gente entender o problema, eu quero saber como é que eu posso entrar e sair. Então, eu posso entrar pela porta P1 e sair pela porta P1. Ou entrar pela P1, sair pela P2. Entrar pela P1, sair pela P7. Ou seja, aqui eu estou fixando a porta que eu entro e estou variando a porta que eu saio. Depois eu posso fixar a porta que eu entro, digamos P2, e variar a porta que eu saio, que pode ser P1, P2, etc. Então, eu vejo que aqui estão todas as possibilidades, né? Que para cada 8 portas eu tenho 8 possibilidades. Para cada 8 portas que eu entro, eu tenho 8 possibilidades para sair, que me dá 8 vezes 8. Ou seja, eu estou usando o princípio multiplicativo. Eu posso usar diretamente, não precisava ter listado o princípio multiplicativo. Ou seja, o que eu estou querendo são os elementos do conjunto A vezes B. O número de elementos desse conjunto, é isso que eu estou querendo. Então, o número de elementos de A vezes B, pelo princípio multiplicativo, é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B, que é igual a de A, que dá 8 vezes 8, que é 64. Ou seja, uma pessoa pode entrar e sair do prédio de 64 maneiras. Continuando com o nosso exemplo, vamos fazer uma pergunta um pouco diferente. Eu quero saber agora de quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por uma porta diferente. Ou seja, eu agora estou fazendo uma restrição. Se eu não quero que ela saia pela mesma porta que ela entrou. Tá? Então, vamos dar uma olhada para a gente entender melhor o problema. Tá? As possibilidades que eu tenho. Observe que se eu entro pela porta P1, eu não posso sair pela porta P1. Então, eu poderia sair pela P2, pela P3, etc., até P8. Se eu entro pela porta P2, eu posso sair pela P1, mas não posso sair pela P2, ou seja, o par P2, P2 não entra. Eu vou ter P2, P3, etc., P2, P8. E assim eu vou
finalmente, quando eu tiver se eu entrar pela porta P8, eu posso sair pela P1, P2, etc., até P7, mas não posso sair pela porta P8. Então eu vejo que aqui, para cada porta que eu entrei, que são 8, eu tenho 7 possibilidades de porta para sair, porque, por exemplo, para a porta P1 eu estou excluindo a porta P1 para sair, então eu vou ter 7. Então aqui eu vou ter 8 vezes 7. Ou seja, uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra, diferente, de 56 maneiras. Mas vamos formalizar isso um pouco mais. Tá? Nós estamos querendo usar os princípios aditivos e multiplicativos. E no exemplo anterior a gente listou o conjunto. A gente não quer listar, a gente quer poder calcular o número de elementos do conjunto sem listar. Só queremos contar. Então, aqui formalizando um pouco, vou olhar para o meu conjunto de portas. P1, P2, etc., P8, que tem 8 elementos. E agora eu vou construir um conjunto D, que é o conjunto dos pares que eu quero proibir. Eu não posso entrar pela porta P1 e sair pela porta P1. Não posso entrar pela porta P2 e sair pela porta P2. Não posso entrar pela porta P8 e sair pela porta P8. Então eu construo esse conjunto, tá? É um conjunto de pares. Pares do tipo P1, P1, P2, P2, P8, P8. Esse conjunto tem 8 elementos. E agora eu vou olhar para um conjunto que vai ser A vezes A, que é A cartesiano A, menos o D. Repara que esse conjunto, porque o A cartesiano A, que é o que a gente construiu no exemplo anterior, ele tem todas as possibilidades. Eu posso entrar e sair por qualquer porta. Tá? Mas o que eu estou querendo, na verdade, é esse conjunto C, onde eu vou tirar os pares proibidos, né? Os pares que não podem estar no meu conjunto. Então, eu quero os elementos desse conjunto, que é o número de elementos de C, então ele é igual seria o número de elementos de A cartesiano A menos D. Aqui eu estou usando o princípio aditivo. Tá, e agora, usando o princípio multiplicativo nesse passo para esse passo, eu sei que A cartesiano A, o número de elementos desse é número de elementos de A vezes número de elementos de A, eu vou ter exatamente o conjunto A, ele tinha 8 vezes 8 elementos, menos o 8 do conjunto D, que dá exatamente o que eu tinha já contado antes, né? 8 vezes 7, quando eu tinha listado os elementos. Uma outra maneira usual da gente interpretar, mais rápida, uma vez que a gente pega familiaridade com os conceitos, é o seguinte. Aqui eu posso pensar naquela formulação que a gente deu para o princípio multiplicativo de eventos. Tá? Então, de quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair? Então, eu penso no evento de entrar e no evento de sair. Então, maneiras de entrar eu tenho 8, maneiras de sair eu tenho 8. Então, aqui como eu não tenho restrição nenhuma, vai ser 8 vezes 8, pelo princípio multiplicativo, que é igual a 64. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente? Agora eu estou fazendo aquela restrição, né, que não pode sair pela mesma porta. Então, de novo, maneiras de entrar eu tenho 8, que seriam as 8 portas, P1, P2, etc., P8. Maneiras para cada porta, por exemplo, para P1, eu tenho 7 maneiras de sair, porque eu estou excluindo a P1. Eu posso sair pela P2, pela P3, etc., até a P8. Então, eu tenho 8 maneiras de entrar e, cada vez que eu fixo 7 maneiras de sair. Usando o princípio multiplicativo, isso dá 8 vezes 7, que é 56. Mais um exemplo. Eu tenho uma sala onde estão reunidos 5 homens, 6 mulheres e 4 crianças. Então, de novo, vamos fazer 2 perguntas. De quantas maneiras podemos selecionar uma pessoa
Tá? É a primeira pergunta. E depois nós vamos ver um homem, uma mulher e uma criança. Bom, considerando o exemplo A, eu quero escolher uma pessoa. Uma pessoa, eu vou criar os conjuntos dos homens, o conjunto dos homens, que tem os elementos H1, H2, H3, H4, H5. Eu tenho 5 homens, né? Vou criar o conjunto das mulheres, onde eu tenho 6 mulheres, M1, M2, etc., M6. E vou criar o conjunto C, que é o conjunto das crianças, onde eu tenho 4 crianças, C1, C2, C3, C4. Eu observo, tá? Agora eu tenho 3 conjuntos, e eu observo que o conjunto dos homens com as mulheres não tem interseção, é vazio. O conjunto dos homens com as crianças não tem interseção, é vazio. E o conjunto das mulheres com as crianças também não tem interseção, é vazio. Tá? E então, eu vejo também, eu sei que eu tenho 5 homens, já tinha falado, 6 mulheres e 4 crianças. E eu quero escolher, eu tenho, então, 5 possibilidades de escolher os homens, 6 possibilidades de escolher as mulheres e 4 possibilidades de escolher as crianças. Então, o que eu quero é escolher uma pessoa dentre essas possibilidades. Eu vou fazer a união dos conjuntos. Tá? Então, a união de H com M com C vai ter o número de elementos, vai ser exatamente como eu não tenho interseção entre esses elementos, o número de elementos de H, união o número de elementos de M, união o número de elementos de C. Ou seja, se eu for listar, o meu conjunto de união é esse daqui. No segundo item, nós queremos escolher nós queremos escolher um homem, uma mulher e uma criança. De quantas maneiras a gente pode fazer isso? Então, repara que eu vou querer ver todas as triplas de homem, mulher e criança. Eu vou querer fazer essa contagem, né? Quantas possibilidades eu tenho? Ou seja, eu vou estar pensando nesse conjunto H vezes M vezes C, que é H cartesiano M, cartesiano C, que são os pares ordenados H, M, C, onde o homem está no conjunto dos homens, a mulher está no conjunto das mulheres e a criança está no conjunto das crianças. Tá? Então, esse conjunto, né, se eu for listar todos os elementos, ele fica dessa maneira, né? Eu vou pegando todas, H1, M1, C1, H1, M2, C1, etc. E eu vou construindo todo ele. Então, o número de elementos desse conjunto, a gente vai ver, vai ser o número de elementos de H vezes o número de elementos de M vezes o número de elementos de C, que é o produto de 5 vezes 6 vezes 4, que dá 120. Então, esse exemplo, a gente não está mais trabalhando com 2 conjuntos, a gente está trabalhando com 3 conjuntos. Então, nós vamos agora formalizar o conceito de princípio aditivo e multiplicativo para vários conjuntos, mais de 2 conjuntos. Então, vamos à extensão do princípio aditivo. Se eu tenho N conjuntos, A1, A2, etc., N, que são disjuntos 2 a 2, ou seja, eu não tenho interseção entre AI e a J para AI diferente de J. E eu vou dizer que AI tem, A1 tem M1 elementos, A2 tem M2 elementos, etc. A N tem MN elementos. Então, a união desses conjuntos, que eu uso essa notação aqui, que é A1, união A2, etc., união a M, possui exatamente M1 mais M2, etc., mais MN elementos. Ou seja, exatamente, eu estou estendendo o princípio aditivo que a gente viu para 2 elementos, agora para um conjunto para N conjuntos. Nós tínhamos visto para 2 conjuntos e agora a gente está vendo para N conjuntos. Ou seja, o número de elementos de A1, união A2, etc., união a N é igual ao número de elementos de A1 mais o número de elementos de A2, etc., mais o número de elementos
de AN, que dá M1 mais M2, etc., mais MN. Uma outra interpretação da formulação, usando o conceito de eventos, agora eu tenho A1, A2, AN, eventos mutuamente exclusivos. Se cada evento aí pode ocorrer de N maneiras, ou seja, A1 de M1 maneiras, A2 de M2 maneiras, etc., AN de NN maneiras, então existem M1 mais M2 mais M3 mais etc., MN maneiras em que algum desses N eventos pode ocorrer. Então vamos estender agora o princípio multiplicativo. Eu agora considero que tenho N conjuntos, A1, A2, A3, AN, tais que A1 tem M1 elementos, A2, M2 elementos, etc. AN tem MN elementos. Então, o conjunto, eu vou introduzir essa notação, que é o produtório de AI, que a gente escreve assim, produtório onde I varia de 1 a N, que é exatamente A1 vezes A2 vezes A3 vezes AN, ou seja, que seria o cartesiano de A1 vezes A2 vezes A3, etc., vezes AN. Possui M1 vezes M2, etc., até MN elementos. Ou seja, o número de elementos de A1 vezes A2, etc., vezes AN é exatamente igual ao número de elementos de A1 vezes o número de elementos de A2 vezes o número de elementos de A3 até AN. Isso dá o produto de M1 vezes M2, etc., vezes MN. Outra interpretação da formulação, usando eventos, é a seguinte: se nós temos N eventos, A1, A2, AN, onde cada evento AI pode ocorrer de N maneiras, então existem M1 vezes M2 vezes MN maneiras em que esses N eventos podem ocorrer sucessivamente, um depois do outro. Então vamos ver exemplos agora já aplicando os princípios já estendidos diretamente nos exemplos. Então nós temos agora uma bandeira formada por 3 listas que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco, azul. De tal maneira que listas adjacentes não podem ter a mesma cor. De quantos modos nós podemos colorir esta bandeira? Então vamos pensar aqui no problema. Está aqui a bandeira, né? Que eu poderia, por exemplo, colorir o L1 de amarelo, o L2 de branco e o L3 de azul. Essa é uma possibilidade, né? Mas agora pensando de uma maneira geral. L1 pode ser colorida de 3 modos. Bom, quando eu já passo para L2, eu só vou ter 2 maneiras, porque a cor que eu usei anteriormente eu não posso usar de novo, né? Porque eu tenho a restrição que listas adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, a cor usada em L1 não pode ser usada em L2. Então, eu diminuí uma maneira de colorir a L2. E a L3? A L3 eu não posso usar a cor que eu usei em L2. Tá? Mas eu continuo, por exemplo, se eu usei em L2 a branca, eu não posso usar a branca em L3, mas eu posso usar a azul e amarelo. Então, isso aqui, usando agora o princípio multiplicativo, porque eu vou colorir sucessivamente. Eu vou colorir L1, vou colorir L2, vou colorir L3. Então, eu tenho 3 possibilidades para L1, vezes 2 possibilidades para L2, vezes 2 possibilidades para L3. Isso me dá 3 vezes 2 vezes 2 modos de colorir esta bandeira. Vamos ver mais um exemplo. Um teste de matemática consta de 20 perguntas para serem classificadas como verdadeiro ou falso. Ou seja, eu tenho 20 perguntas onde a resposta é um teste de múltipla escolha, onde eu posso escolher ou verdadeiro ou falso. Então, a pergunta quantos são os possíveis gabaritos para esse teste? Então, a gente vê que cada pergunta tem 2 possibilidades.
Ou eu posso responder como verdadeiro, ou posso responder como falso. Olhando aqui, então a pergunta 1, eu tenho duas possibilidades, verdadeiro ou falso. P2, duas possibilidades. Até a P20 eu tenho 20 possibilidades. Ou seja, pelo princípio multiplicativo, eu agora vou ver possibilidade dessa, porque eu vou responder P1, P2, P3, ou seja, são os eventos que vão se sucedendo. Eu tenho aqui 20 eventos, que são as 20 perguntas. Então eu vou ter 12 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, etc., 20 vezes. Isso é 2 elevado a 20 gabaritos. Então a gente vê uma coisa que a gente tem uma quantidade muito grande, né, de gabaritos, né? E isso que é a coisa da múltipla escolha, né, que a gente tem muitas possibilidades. Mais um exemplo. Vamos considerar os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 algarismos. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos podem ser formados com esses 6 algarismos? Então a gente vê que para formar números naturais de 3 algarismos, nós vamos ter 3 posições a serem preenchidas: a posição P1, a posição P2 e a posição P3. Onde P1 é a posição das centenas, P2 é a posição das dezenas e P3 é a posição das unidades. Então, exemplo de um número que a gente pode formar. Eu botei na primeira posição o 3, na segunda posição o 6 e na terceira posição o 5. Tá? Isso é um número possível. Eu não poderia ter posto 3 na primeira posição, 3 na segunda posição e 5 na terceira, porque eu estaria repetindo 3 e 3. E isso é uma restrição que eu tenho. Eu quero que os 3 números sejam distintos. Então vamos ver como é que a gente pode preencher a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Eu vou começar pela primeira posição. Eu poderia começar pela terceira posição também. Isso é uma escolha. Nesse problema tanto faria. Mas começando pela primeira posição. Então eu tenho 6 possibilidades. Eu posso botar o 1, ou o 2, ou o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6. Mas quando eu passo para a segunda, uma vez que eu já escolhi a primeira, eu não posso botar o algarismo que eu coloquei na primeira posição. Então eu passo a ter 5 possibilidades. E quando eu vou para a terceira, eu não posso repetir nem o que eu coloquei na segunda, nem o que eu coloquei na primeira. Então eu passo a ter 4 possibilidades. Tá? Então a gente vê, como é que eu vou preencher isso? Eu vou preencher primeiro a primeira posição, depois a segunda posição, depois a terceira posição. São 3 eventos sucessivos, ou seja, isso é exatamente uma aplicação do princípio multiplicativo. Então eu vou ter exatamente 6 possibilidades do primeiro, vezes 5 possibilidades do segundo, vezes 4 possibilidades do terceiro, que dá 120 números naturais de 3 algarismos distintos que foram formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Outro exemplo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos na base 10 existem? Tá? Ele aparentemente é muito parecido com o exemplo anterior, mas a gente vai ver que ele tem um pequeno detalhe. Então, os algarismos que a gente está considerando é 0, 1, 2, 3, etc., até 9. Tá, então vamos olhar. Nós queremos preencher a posição P1, a posição P2, a posição P3. Exatamente igual ao exemplo anterior, onde eu quero que sejam distintos, ou seja, eu não posso repetir. Tá? Então, a gente pensa assim, na posição P1, aí é que está, se eu começar pensando na posição P1, eu tinha aqui 10 algarismos, né? De 0 até 9, eu tenho 10 algarismos. Então, eu tenho 10 algarismos para preencher essas posições. Mas como eu estou querendo que aqui seja um número natural, eu não posso ter o 0 na primeira posição, na posição da centena, tá? Porque não vai fazer sentido, né? Então eu tenho 9 possibilidades, eu estou excluindo 0. Na posição P2, eu posso
colocar o zero, mas eu não posso colocar o que eu coloquei na primeira posição. Teria também 9 possibilidades. E na posição P3 eu tenho 8 possibilidades, diferente das duas anteriores. Ou seja, pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter 9 vezes 9 vezes 8, números naturais de 3 algarismos distintos. Ou seja, eu comecei pensando primeiro nessa primeira posição, que era onde eu tinha restrição. Tá? Eu já tirei a possibilidade de eu ter o zero aqui. Tá? E a partir daí eu fui considerando as outras. Eu consegui fazer exatamente da mesma forma que eu fiz o anterior. Mas nesse mesmo exemplo, eu quero discutir uma outra maneira de fazer. Se em vez de começar na posição P1, eu começasse pela posição P3. Ou seja, se começar por aqui, eu tenho que P3 eu tenho 10 possibilidades. Eu posso botar do 0 até o 9. Qualquer um deles eu poderia colocar. Aí quando eu vou para a posição P2, eu também só vou excluir a que eu coloquei na P3. Eu tenho 9 possibilidades. Em vez de 10, agora é uma possibilidade a menos. Agora, quando eu vou para a posição P1, eu vou ter um problema. Se eu tiver usado o algarismo 0 aqui, eu vou tirar o que eu coloquei, que era o 0, e o que eu coloquei na posição P2, que me dá 8 possibilidades. Agora, se eu não usei o 0, se eu usei na posição P3 alguma outra coisa, eu tenho que excluir aquele, tenho que excluir o que eu coloquei no P2 e ainda tenho que excluir o 0. Ou seja, eu fico aqui numa dúvida, 8 ou 7. Ou seja, quando a gente vai analisar um problema desses, é muito importante ver de que maneira a gente vai começar. Porque o ideal é sempre começar na posição que a gente tem alguma restrição. Tá? Então, mas esse problema, claro, a gente pode continuar a resolver ele usando esse raciocínio. Só que a gente vai ver, então, que a gente tem que quebrar o problema em 2. Então, primeiramente, a gente vai ignorar o fato do 0 não estar na posição P1, na posição das centenas, e vamos contar todas as possibilidades com ele incluído. Como se um número que tivesse o 0 na posição das centenas fosse um número natural. Ou seja, então, estamos começando pela P3. Na posição P3 temos 10 possibilidades. 0, 1, 2 até 9. Na posição P2, como a gente não pode ter o que teve na posição P3, nós temos 9 possibilidades. E, então, na posição P1, eu tiro o que eu coloquei na P3 e na P2, então eu tenho 8 possibilidades. Então, eu estou incluindo a possibilidade do 0 estar no P1. Tá? Eu vou contar todos eles. Então, isso me dá, usando o princípio multiplicativo, 10 vezes 9 vezes 8, que são 720 números de 3 algarismos distintos, onde o 0 pode estar na posição P1. Tá? Ou seja, ainda não é a resposta do nosso problema. Tá, a segunda parte do problema, agora eu vou contar os números de 3 algarismos que têm apenas o 0 na posição das centenas. Ou seja, eu vou contar o número que eu tenho para poder excluir do anterior. Então, agora, na posição P1, eu vou começar por aqui porque eu tenho uma possibilidade só. Eu só posso colocar o 0 agora. Tá? Então, eu tenho uma possibilidade. Na P2, eu tenho 9 possibilidades que eu posso colocar 9 algarismos com exceção do 0. E na posição P3, eu excluo o 0 e o que eu coloquei na P2 são 8 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 1 vezes 9 vezes 8, que é 72 números de 3 algarismos distintos, em que, nessa contagem que eu estou fazendo, eu sempre tenho 0 na posição P1. Bom, a resposta do nosso problema, então, é descontar do que eu tinha anteriormente contado a mais, eu desconto
esses que eu não posso ter, ou seja, do 720 eu desconto 72. Aqui nesse caso eu estou usando o princípio aditivo, né? Que me dá então 648 números naturais de 3 algarismos distintos. Então vamos resumir o que a gente viu na aula de hoje, que foram basicamente o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Mas o princípio aditivo estendido, né, onde eu tenho A1, A2, AN conjuntos, onde eu considero que 2 a 2 eles não têm interseção entre si, e eu sei que, então, a união deles todos, o número de elementos da união, é igual ao somatório do número de elementos de cada um. O número de elementos de A1 mais o número de elementos de A2 mais o número de elementos de AN. E o princípio multiplicativo, onde eu tenho os N conjuntos e eu vou considerar o produtório desses N conjuntos, que é A1 vezes A2 vezes AN. Então, pelo princípio multiplicativo, eu sei que o número de elementos desse produtório é o número de elementos de A1 vezes o número de elementos de A2, etc., vezes o número de elementos de AN. Então, esses foram os conceitos básicos que nós vamos usar. Vocês vão ver, em todas as técnicas de contagem que a gente vai aprender, eles vão estar sempre sendo usados. Eles são realmente a base de tudo que a gente vai ver daqui para frente.